Ora, para terminar o ano temos mais um escândalo de um dirigente do Partido Social Democrata, que é apenas o costume, mas evidentemente não vai passar nas televisões, ou pelo fogo de artifício da passagem de ano, ou porque no dia 1 não se fala de política, ou porque no dia 2 já ninguém se lembra, ou porque no dia 3 a campanha recomeça e já ninguém sabe de que é que estamos a falar. As coisas vão passando assim, parece mais ou menos o monopólio político que o Ministério Público tem. Há casos de 2018 que aparecem em 2025 ou 2026 e depois são arquivados consoante a vontade do Ministério Público, que aparentemente também já é um interveniente político. Para mim é uma coisa estranha. Mas enfim, passando isso à frente, vamos ver este caso e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, dirigentes do PSD e da Vila Nova de Paiva detido por armas ilegais e não só. Eu disse dirigentes, mas é dirigente. Peço desculpa. O presidente da Comissão Política de Secção do PSD de Vila Nova de Paiva foi detido pela GNR numa operação criminal que envolve ameaças, posse de armas ilegais e apreensão de munições e notas falsas. Portanto, pelos vistos, um bom rapaz, não é? Paulo Loureiro foi um dos 4 detidos numa operação levada a cabo pela GNR através do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, no seguimento de uma investigação que se arrastava há mais de um ano. De acordo com o Diário de Viseu, as detenções ocorreram nos concelhos de Vila Nova de Paiva, Mangualde e Moimenta da Beira e envolveram suspeitos com idades entre os 28 e os 62. E, portanto, há pessoas que dizem, e enfim, com razão, e riram-se muito e fez-se memes disso, e eu concordo, enfim, teve graça por ser trágico, porque é mesmo uma tragédia, mas na altura tanto se falava de Miguel Arruda, porque o Miguel Arruda roubava malas no aeroporto, e é condenável, evidentemente, não é só condenável legalmente, é também evidentemente condenável moralmente, não temos que roubar evidentemente. Agora, este senhor é apanhado com armas ilegais, dinheiro ilegal, munições ilegais, ainda tem aqui outras circunstâncias, quais é que eram os outros crimes em que ele estava alegadamente envolvido, portanto, era ameaças, posse de armas ilegais, apreensão de munições e notas falsas. E de repente, isto não é falado nas notícias. Eu pelo menos não vi, posso estar enganado. Eu realmente ligo com cada vez menos frequência à televisão. Aliás, eu neste momento já só ligo para ver, sei lá, o National Geographic ou o Canal História ou alguma coisa do género. Ou então alguma série que eu esteja a ver, geralmente com teor político ou histórico. Mas agora, quer dizer, isto é uma brincadeira de todo o tamanho, convenhamos. Isto não é falado nas televisões portuguesas. Estamos a falar de um dirigente do PSD. Não é uma figura aleatória. Não é o candidato do Chega. Não é o ex-candidato do Chega. Pessoa sem responsabilidades políticas, que não faz parte das estruturas, etc. De repente é o ex-dirigente ou o ex-candidato ad eternum. Mas de repente o dirigente do PSD ninguém sabe quem ele é. Ele só tem armas ilegais, dinheiro falso e munições ilegais. Portanto, coisa pouca, não é? Basicamente é isso. O dirigente partidário, que foi também candidato do PSD nas últimas eleições autárquicas à União de Freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas, é proprietário de uma loja comercial na vila, dedicada ao comércio a retalho de artigos de caça, pesca, vestuário e acessórios de aventura, espaço que foi alvo de buscas no âmbito da operação. Durante as diligências, a GNR apreendeu cerca de uma dezena de armas, munições, cartuchos de vários calibres, telemóveis e notas falsas, material que reforça as suspeitas investigadas pelas autoridades. Os 4 detidos serão presentes ainda hoje no Tribunal Judicial de Viseu, esta notícia é do dia de ontem, onde serão avaliadas e aplicadas as respectivas medidas de coação. Portanto, meus caros, eu aguardo ansiosamente uma intervenção dos mídias tradicionais, até porque houve vários casos e evidentemente condenáveis, não só na situação da Assembleia Municipal de Lisboa, como também deputados do Chega, e sem dúvida nenhuma as pessoas às vezes ouvem-me e dizem, bom, mas então tu achas que os deputados do Chega não merecem cobertura mediática quando são apanhados a cometer crimes? Merecem toda a cobertura mediática do mundo. Têm que ter todas as penas pesadas do mundo, sem dúvida nenhuma. Mantenho a minha posição sobre prisão perpétua que tenho para um deputado do PS, para um deputado do Chega que seja apanhado a cometer um crime que, enfim, justifique ter essa prisão perpétua. Não é prisão perpétua para toda a gente, quer dizer, se uma pessoa tiver uma multa de trânsito, não acho que tenha que ter prisão perpétua. Isto aqui é hiperbolizando, mas toda a gente percebe. E, portanto,
Dizem as pessoas às vezes nos comentários, eu acho que também é importante dar uma resposta a isso. Mas os deputados do Chega não têm que ter penas, não têm que ter cobertura mediática, não têm que levar com os comentários e condenações dos comentadores. O presidente do Chega não tem que ser questionado pelos jornalistas quando algum deputado, alguma pessoa com responsabilidades políticas, seja eleito, seja nas estruturas do partido, que não seja eleito por sufrágio universal, mas que seja, enfim, que tenha responsabilidades internas, que seja nomeado, etc., não tem que ser chamado à pedra, tem sem dúvida nenhuma. O meu problema é que a cobertura mediática não tem sido imparcial. Nós vemos aqui muitos casos, aliás, passou basicamente às escuras, pelo menos do ponto de vista do telejornal. Eu vi notícias online, isso vi, tenho que dar o braço a torcer, e aliás essa notícia nem sequer foi a Folha Nacional, o primeiro órgão a partilhar essa notícia. Falo, por exemplo, do caso da Alexandra Leitão, que foi um caso que já falei ontem. Alexandra Leitão acaba de nomear a mulher de Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos esse que nomeou Alexandra Leitão como cabeça de lista para a Câmara de Lisboa. Portanto, essas coisas têm que ser ditas, têm que ser reconhecidas, as coisas têm que ser faladas. Não vi nenhum telejornal a abrir sobre isso e no meu entender é uma prova mais do que evidente que estamos com toda a probabilidade a falar de uma troca de favores, não é de uma contratação aleatória sem qualquer tipo de correlação com o passado e com a escolha que a própria Alexandra Leitão faz. Tivemos o caso, que apesar de tudo já foi mais falado, mas porque foi também mais escandaloso, de um deputado municipal recém-eleito do Partido Socialista que andava a roubar crianças para manter os seus vícios de droga. Ouvi falar disso, falei recentemente desse caso e agora falo deste. E eu acho que era importante que se comecem a abrir telejornais com os escândalos de um dos maiores partidos que efetivamente a democracia portuguesa gerou, que é o Partido Social Democrata. Seja o Partido Socialista, seja o Partido Social Democrata. Mas em vez disso, o que é que fazem os mídias tradicionais? Dão canais a pessoas que são claramente de pouca confiança, são claramente bandidos. Eu já tenho visto nas televisões portuguesas, e mais do que uma vez, eu já o ouvi até a falar das eleições presidenciais, José Sócrates vai às televisões falar das presidenciais, Isaltino Moraes faz comentário político, e de repente temos um conjunto de pessoas, abraços dados com a justiça, ou ex-prisioneiros como é Isaltino Moraes, e de repente as televisões portuguesas têm este tipo de pessoas desta qualidade a comentar. E eu acho que isto é inaceitável. E, portanto, não só os casos têm que ser denunciados, como as televisões portuguesas têm que se dar ao respeito e compreender que, apesar de José Sócrates e até Isaltino Moraes poderem trazer alguma audiência, não vale tudo. E depois não se admirem porque não se dão ao respeito das pessoas não vos respeitarem. Se não se dão ao respeito, as coisas tendencialmente vão acontecer dessa forma. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Mais uma vez desejo-vos um ótimo ano. Estamos no dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Desejo-vos um ótimo ano, que entrem com 2 pés direitos, como se costuma dizer, que corra tudo bem e que 18 de janeiro tenhamos a primeira boa notícia a nível político em Portugal. Obrigado por estarem desse lado. Deixo-vos então as redes sociais e o MBA na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.